E nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Mavi armará contra Santiago e tentará colocar a culpa de todo o esquema de contrabando em cima dele, mas será surpreendido ao descobrir que Santiago sabe de muito mais do que ele imaginava. Iberê, então, ao descobrir que Santiago guarda uma caixa com todas as informações, ele contará para o patrão e Mavi dirá: "Eu não quero saber como você irá fazer, mas acabe com aquele infeliz. Se ele entregar essa caixa para a polícia, nós dois estamos ferrados." E após falar isso, Mavi entregará uma arma para Iberê, e o rapaz, ao pegar a arma, ele sai logo em seguida. Já Rudá, ao ver o conteúdo da caixa, ele ficará em choque ao descobrir que o seu irmão e Mavi estão envolvidos em um esquema muito mais barra pesada do que apenas contrabando. Mavi e Iberê serão desmascarados, e um dos dois levará um tiro, e ao chegar no hospital, ele não resistirá. Já o outro terá um castigo ainda pior. Isso tudo poderá acontecer após Rudá conseguir escapar da polícia novamente. O rapaz, furioso, voltará à casa de Moema, e ela, ao ver o sobrinho, pergunta: "E diga, Rudá, como foi lá? Vocês encontraram alguma coisa?" Rudá se aproxima e explica: "Encontramos sim, e ainda por cima, vimos quando Mavi chegou lá, junto do Santiago. Aquele pilantra, quando me viu lá com a Viola, fingiu que não sabia de nada do que estava acontecendo." E logo em seguida, Viola chega, e ao ver o Caissara, ela diz: "Ainda bem que você conseguiu escapar, Rudá. Eu fiquei preocupada quando soube que os policiais estavam atrás de você." Enquanto isso, no resort, Mavi receberá a visita dos policiais. O empresário se aproxima e pergunta: "Eu posso saber o que vocês vieram fazer aqui? Eu posso ajudar em alguma coisa?" Um dos policiais o encara e fala: "O senhor vai ter que explicar melhor sobre todos aqueles animais na sua propriedade." Mavi, sem pensar duas vezes, responde: "Eu já contei tudo o que eu sei. Alguém está se aproveitando da minha propriedade para fazer esse tipo de coisa. Eu também soube ontem mesmo de tudo isso. E quando eu fui olhar pessoalmente hoje, eu chamei a polícia." O policial, no entanto, avisa: "O senhor fique sabendo que nós iremos investigar. E eu te garanto que todos os envolvidos nessa história serão punidos. E você deve saber que o contrabando de animais não é o único crime que acontece nessa propriedade." Mavi, ao escutar aquilo, fica nervoso e pergunta: "E eu posso saber do que você está falando? Que outros crimes são cometidos aqui?" O policial pensa um pouco e fala: "Bem, isso eu ainda não posso falar, mas de qualquer forma, é melhor que você não saia da região. Eu ainda vou precisar fazer algumas perguntas para você." Mavi, indignado, grita: "Como assim? Não sair da região? Você sabe com quem está falando? Eu tenho muitos negócios e não posso me limitar a ficar apenas aqui." O policial se aproxima ainda mais e garante: "Parece que você não entendeu a gravidade ainda. Se eu fosse o senhor, eu procurava um bom advogado." E após falar isso, os policiais saem. E Iberê, ao ver eles saindo da sala de Mavi, o Lambe-Botas vai até o patrão e pergunta: "Mas o que aqueles policiais queriam aqui, chefinho? Eu pensei que você já tinha resolvido tudo." Mavi o encara e diz: "Aparentemente, eles não acreditaram na minha história. E o pior é que eu acho que eles sabem de bem mais do que o contrabando de animais." Iberê, ao escutar aquilo, arregala os olhos e fala: "Você está dizendo que eles sabem o que nós fazemos aqui, além do contrabando?" Mavi pensa um pouco e responde: "Eu ainda não sei, mas nós não podemos deixar que eles continuem investigando aqui dentro. Senão, eles vão acabar descobrindo o nosso segredinho." Iberê se aproxima ainda mais do chefe e avisa: "O problema é que agora que eles começaram as investigações, eles não vão parar até encontrar o cabeça da operação."
Mavi, ao escutar aquilo, tem uma ideia e diz: então, se eles querem o cabeça, nós vamos dar para eles o cabeça de tudo. Iberê, confuso, pergunta o que o patrão pretende fazer. E Mavi responde: eu vou arrumar uma pessoa para colocar a culpa, e depois que ele for preso, a polícia vai nos deixar em paz. Iberê acha tudo aquilo muito estranho e pergunta: mas quem vai aceitar uma coisa dessa? Ninguém é doido de assumir uma bronca dessa. Você sabe muito bem que a pena para esse tipo de crime é inafiançável. A pessoa que assumir esse crime vai passar o resto da vida na cadeia. Mavi diz que sabe muito bem daquilo e fala: por isso que tem que ser uma pessoa sozinha, que nós vamos ter certeza que não vai ter a ajuda de ninguém. Iberê, ao olhar para o patrão, responde: parece que você já sabe muito bem quem é essa pessoa, não sabe? Então me diga em quem você está pensando em colocar a culpa. Mavi, sem pensar duas vezes, afirma: no Santiago. Ele é a pessoa ideal para receber toda a culpa. Ele é sozinho. E se você parar para pensar, o nome dele está em vários documentos que o liga ao contrabando. Iberê, ao escutar aquilo, ele fica receoso e pergunta: e se ele falar tudo o que ele sabe sobre nós? Você sabe muito bem, Mavi, que ele conhece os nossos segredos. Mavi o encara e avisa: vai ser a palavra dele contra as pessoas que entregaram ele para a polícia. Além do mais, ele não tem nada que possa usar contra nós. Eu sempre tomei muito cuidado para isso. Iberê pensa um pouco e alerta: eu não sei não. Talvez é melhor deixar que a polícia continue as investigações, até porque eles nunca vão descobrir nada sobre nós dois. Mavi se aproxima ainda mais e responde: eu sei disso, mas mesmo assim, quanto mais tempo eles investigarem essa história, maior é o risco de eles descobrirem o que nós escondemos, Iberê. Será que você não percebe isso? Iberê, após escutar aquilo, ele concorda em armar para o Santiago levar toda a culpa. E Mavi pega um pacote e, ao entregar para o empregado, ele avisa: você, antes de fazer a denúncia anônima, vá até a casa do Santiago e ache um modo de deixar esse pacote lá. Quando a polícia achar isso aqui, o Santiago não vai ter como negar o seu envolvimento em tudo isso como cabeça. Iberê, após escutar aquilo, ele pega o pacote e sai logo em seguida. Enquanto isso, Rudá, ao falar com Viola e Moema, ele diz: querem saber de uma coisa? Eu vou agora mesmo até o Santiago. Eu não posso ficar aqui de braços cruzados. Moema, ao escutar aquilo, pede: não faça isso, Rudá. Você sabe muito bem que o Santiago, ele está do lado do Mavi e do Iberê. Você só vai se arriscar indo até lá. O rapaz, ao escutar aquilo, ele responde: mas eu tenho que fazer algo. Eu não posso deixar que o Mavi e o Iberê saiam dessa história impunes. Viola, preocupada, fala: a Moema tem razão, Rudá. Isso é muito perigoso. É melhor que você deixe que a polícia faça o trabalho deles. Eles vão pagar pelo que eles fizeram. Rudá, inconformado com tudo o que estava acontecendo com ele, o rapaz avisa: eu não posso esperar apenas pela polícia. Se eu não fizer nada agora, eu vou me arrepender pelo resto da minha vida de não ter feito alguma coisa agora que eu tenho uma chance. Viola se aproxima e diz: eu te entendo, Rudá. Eu sei que você quer acabar com todas essas mentiras e esquemas nojentos. E eu também quero. Mas é que eu e a tua tia nos preocupamos com você. Essas pessoas são perigosas. Rudá, ao escutar aquilo, ele se acalma um pouco e, ao olhar para as duas, ele garante: eu prometo a vocês duas que vou tomar cuidado e não vai acontecer nada contra mim. Eu vou apenas conversar com o Santiago. E logo após ele falar aquilo, ele sai, deixando Viola e Moema preocupadas. Viola, ao se aproximar da tia de Rudá, ela fala: eu só espero que não aconteça nada com ele.
Será que não é melhor que eu vá junto? Moema a impede de sair e avisa: não faça isso, o Rudá sabe se cuidar. E além do mais, nesse caso, quanto mais gente, pior é. Viola pensa um pouco e concorda. E a Moema continua falando: é melhor que eu vá orar pelo Rudá, que se Deus quiser, vai dar tudo certo e ele vai conseguir descobrir alguma coisa. E não muito tempo depois, Rudá, ao chegar na casa de Santiago, ele se aproxima do contrabandista e Santiago, ao ver o rapaz, se assusta e pergunta: eu posso saber o que você está fazendo aqui? É melhor que você saia, eu não tenho tempo para conversar. Rudá o encara e responde: você sabe muito bem o que eu vim fazer aqui. E você vai ter que encontrar tempo para falar comigo. Eu preciso que você me conte tudo. Santiago, sem pensar duas vezes, fala: contar o que, garoto? Eu não tenho nada para falar com você. Agora saia daqui, antes que eu chame a polícia. Rudá se recusa e Santiago continua falando: escuta, rapaz, você é uma pessoa bacana. Eu até gosto de você, mas eu não posso fazer nada para te ajudar. Você acabou procurando confusão com as pessoas erradas. O melhor que você tem a fazer é ir embora desse lugar. Vai para bem longe, um outro país, e viva a tua vida longe daqui. O rapaz se aproxima ainda mais e pergunta: e você acha que eu vou mesmo correr com o rabo entre as pernas? Não, eu já fiz isso uma vez e não vou fazer o mesmo erro novamente. Dessa vez eu vou até o fim e vou fazer o Mavi pagar por tudo o que ele fez. Santiago, ao escutar aquilo, responde: bem, eu avisei, mas se você quer mesmo insistir nessa loucura, faça como você quiser. Porém, saiba que você não terá a minha ajuda. E naquele instante, os dois escutam o barulho de alguém se aproximando. E Santiago, ao ver que se tratava de Iberê, ele olha para Rudá e avisa: você se esconda no meu quarto. Anda, se o teu irmão te ver aqui, ele vai chamar a polícia para você. Rudá, sem perder tempo, ele vai até o quarto de Santiago e fica ali escondido. Já Iberê, ao entrar, ele se aproxima e Santiago pergunta: você por aqui? Aconteceu alguma coisa? Iberê o encara e diz: não aconteceu nada. Eu só vim aqui para saber se está tudo bem por aqui. Eu soube do que houve com a última remessa. Santiago, ao escutar aquilo, ele responde: pois é, foi um baita prejuízo e vai demorar um tempo para recuperar o dinheiro perdido com aquilo. Iberê pensa um pouco e avisa: eu fiquei sabendo, mas eu na verdade também queria falar algo a mais com você. Santiago o encara e pergunta do que se trata. E Iberê pede: mas antes, será que você pode me oferecer algo para beber? Esse sol tá me matando hoje. Santiago diz que sim e vai até a cozinha para pegar um copo de água. Enquanto isso, Iberê, na sala, ele se aproxima de um armário e coloca dentro o pacote que Mavi o tinha lhe entregado. Mas o que ele não podia imaginar é que Rudá estava observando tudo escondido. O Caissara, ao ver aquilo, ele acha muito estranho e fala consigo mesmo: o que será que o Iberê colocou ali dentro? Ele deve estar tramando alguma coisa. Já Santiago, ao voltar para a sala, ele se aproxima de Iberê e entrega o copo de água. No entanto, o lambe-botas de Mavi, após beber a água, ele avisa: eu acabei de receber uma ligação e vou ter que sair agora. Porém, mais tarde, nos falamos melhor. Santiago, curioso, pergunta: e você não vai me dizer o que você viu falar comigo? Eu pensei que fosse alguma coisa importante. Iberê pensa um pouco e fala: não esquenta, Santiago. Depois nós conversamos. Porém, agora eu tenho mesmo que sair. E após falar isso, ele vai embora e Santiago, ao ver aquilo, ele estranha e fala consigo mesmo: o Iberê se comportava muito estranho. O que será que ele está armando?
Rudá, ao ver que o irmão já tinha ido embora, ele sai do quarto e, ao se aproximar de Santiago, alerta. Você quer saber por que o Iberê estava tão estranho e saiu assim do nada? Santiago o encara e pergunta o porquê. O rapaz, então, ao se aproximar do armário onde Iberê tinha escondido o pacote que Mavi o tinha entregado, o Caissara pega de dentro o pacote e mostra para Santiago. Santiago, ao ver aquilo, pergunta: mas o que significa isso? O que é esse pacote? Rudá se aproxima ainda mais e, após entregar o pacote, ele fala: isso eu não sei, mas o Iberê aproveitou que você tinha ido até a cozinha para colocar esse pacote no teu armário. Santiago, achando tudo aquilo muito estranho, ele abre o pacote e, ao ver o que tinha dentro, fica furioso e diz: então, era esse o plano daqueles dois? Mas se eles acham que pode me passar a perna, eles estão muito enganados. Rudá, ao ver a reação do contrabandista, ele pergunta: o que foi, Santiago? O que é que tem aí dentro? Santiago o encara e avisa: o teu irmão colocou no meu armário provas me ligando ao contrabando de animais. Ele deve estar querendo jogar toda a culpa pra cima de mim, mas eu não vou deixar isso barato. E não muito tempo depois, os dois escutam o barulho das sirenes da polícia e Santiago, ao olhar para Rudá, ele pede: você saia daqui e leve esse pacote, que eu juro que assim que eu for liberado da delegacia, eu vou atrás de você e vou te entregar tudo que eu tenho contra o Mavi e o teu irmão. Rudá, ao escutar aquilo, ele pergunta: então, você realmente tem provas contra aqueles dois? Santiago diz que sim e afirma: eu passei muitos anos trabalhando para eles e sempre guardei provas de tudo sem que eles suspeitassem. Rudá se aproxima ainda mais e pede: pois, então me diga, onde elas estão agora? Santiago se nega a dizer e avisa que só contará quando ele sair da delegacia. Rudá, ao ver que a polícia já estava próxima, ele, sem alternativa, foge dali junto do pacote. Já Santiago, ele é levado para a delegacia, mas é logo liberado após a polícia não encontrar nada contra ele. Enquanto isso, Iberê, ao chegar no escritório de Mavi, ele avisa: eu tenho uma péssima notícia, chefinho. Eu acabei de receber uma ligação do rapaz que nós infiltramos na delegacia. Ele me disse que os policiais não encontraram nada na casa do Santiago. Mavi, ao escutar aquilo, ele fica furioso e pergunta: como isso é possível? Você não colocou o pacote que eu dei para você? Iberê diz que sim e fala: eu fiz tudo como planejado. Eu coloquei o pacote em um armário e depois eu falei exatamente para o nosso infiltrado onde ele tinha que procurar. Mas eu não sei o que aconteceu. Aquele pacote sumiu. Mavi, preocupado, afirma: ele deve ter percebido alguma coisa e se livrou daquele pacote. Só pode ser isso. E se é assim, ele deve estar querendo agora ferrar com nós dois. É melhor dar um fim nele antes que ele crie mais problemas. Iberê, ao escutar aquilo, avisa: mas eu não acho que nós precisamos chegar a tanto. Afinal de contas, ele não tem nada para usar contra nós. Mavi pensa um pouco e diz: eu não quero correr mais risco, até porque ele trabalha há muitos anos para nós. E pode ser que ele tenha assim alguma coisa guardada. Iberê encara o patrão e garante: pois eu vou agora mesmo me livrar dele. Mavi, naquele momento, abre uma gaveta e, ao pegar uma arma, ele a entrega para Iberê e fala: eu não quero erro dessa vez, você me entendeu? Iberê guarda a arma com ele e afirma: não se preocupe que eu vou cuidar dele e garanto que ele não será mais um problema. E logo em seguida ele vai até a casa de Santiago. E ao chegar lá, ele vê Santiago pegando uma caixa e falando consigo mesmo: aqueles dois vão se arrepender de tudo o que eles fizeram. Iberê, ao escutar aquilo, ele aponta a sua arma e pergunta:
O que você pretende fazer? O que é que tem dentro dessa caixa? Santiago, ao ver Iberê, ele se assusta e responde: Que isso, Iberê? Larga essa arma e vamos conversar. Iberê se aproxima e diz: Vamos sim, e você vai ter que me explicar o que você guarda dentro dessa caixa. Anda, me mostre, eu quero ver agora. Santiago se recusa e fala: Isso não é nada, é apenas uma coisa que pode comprometer o nosso esquema, mas eu já estava pegando essa caixa para me livrar. Iberê o encara e afirma: Eu não sabia que você guardava esse tipo de coisa. Eu pensei que podia confiar em você, mas pelo visto eu me enganei, não é mesmo? Santiago, com medo, tenta se explicar e responde: Não, você não se enganou. Você pode confiar em mim. Isso aqui eu guardei apenas por uma questão de segurança, mas é claro que eu não tinha intenção de usar contra vocês. O Lambe-Botas toma ver. Ao escutar aquilo, ele diz: Segurança de quê? Contra eu e o Mavi? Além do mais, não adianta negar. Eu escutei muito bem quando eu estava entrando. Eu ouvi você planejando nos trair. E agora você vai aprender a tua lição. E ao falar aquilo, Iberê se prepara para atirar. Mas naquele instante, Rudá chega e ao ver o irmão com a arma na mão, ele grita: Não faça isso, Iberê. Abaixe essa arma. Você não é assim. Você tem muitos defeitos, mas eu me recuso a acreditar que você tenha a coragem de tirar a vida de alguém. Iberê, ao ver o irmão, ele responde: Rudá, o que você está fazendo aqui? Ah, já entendi tudo. Então vocês dois estão juntos. Era para ele, Santiago, que você tinha intenção de entregar aquela caixa. Você é um traidor mesmo. Santiago fica calado e Iberê continua falando: É até melhor que você tenha aparecido aqui, Rudá. Assim eu me livro de você de uma vez por todas. Você já nos criou muitos problemas. Rudá fica em choque ao escutar aquilo e pergunta: Você tá me dizendo que vai ter coragem de atirar em mim? Vai ter a coragem de tirar a vida do teu próprio irmão? Iberê, sem pensar duas vezes, ele aponta a arma para o irmão e grita: Eu nunca gostei de você. Você sempre quis ser melhor do que eu. Eu, na verdade, esperei por esse momento por muitos anos. E finalmente, eu vou me livrar dessa tua sombra. Rudá tenta se aproximar e pede: Não faça isso, Iberê. Eu te peço, você ainda pode se arrepender, pagar pelos seus crimes e continuar com a sua vida depois. Iberê, ao escutar aquilo, ele fica com mais raiva ainda e fala: Até nesse momento, você fica tentando ser melhor do que eu e tenta me dizer o que eu tenho que fazer. Quando é que você vai aprender que eu não sou mais um moleque que fazia tudo o que você falava? Rudá o encara e pergunta: Que é isso que você quer se tornar? Um lambe-botas do Mavi? Você quer ser essa pessoa que ele manda para fazer o trabalho sujo para ele? Iberê, apontando a arma, grita: Você não devia falar do Mavi. Ele sim foi como irmão para mim e me ajudou a crescer na vida. E após falar isso, Iberê coloca o dedo no gatilho e se prepara para atirar. Já Santiago se aproveita que Iberê estava distraído e pega uma faca que tinha ali. E ao se aproximar de Iberê, ele a enfia no rapaz. Rudá, ao ver aquilo, fica em desespero e Santiago o encara e diz: Eu não tive escolha. O teu irmão ia atirar em nós dois. Eu tinha que ter feito isso. Rudá, ao ver que o irmão não estava mais vivo, ele fica em choque e Santiago, ao ver a reação do rapaz, ele explica: Nós temos que sair daqui, agora. Eu vou deixar essa caixa do lado do corpo e vou chamar a polícia. Assim, a polícia vai descobrir tudo, o que o teu irmão e o Mavi faziam aqui. Rudá, sem alternativa, sai junto de Santiago e deixa a caixa do lado do corpo. E após a polícia chegar,
Eles irão descobrir na caixa tudo que o Mavi fez de errado e levará o empresário preso. Agora, se você quer saber o que irá acontecer nos próximos capítulos da novela Mania de Você, se inscreva aqui no canal e deixe o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Mania de Você. E também me contem nos comentários de qual cidade você está nos assistindo e o que vocês estão achando da novela Mania de Você.